Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Como vocês sabem, aqui a gente fala sobre espiritismo e sobre o mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre alma limpa. Bom, se você já acompanha o nosso canal, clica aqui embaixo no joinha, que isso ajuda a divulgar o vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Desde já, nosso muito obrigado. Então, você já ouviu falar em alma limpa? Você já ouviu alguém dizer que estava de alma limpa? Ou que estava de alma lavada? E se ouviu, o que será que isso significa? Bem, de início, nós precisamos saber que alma é o nome dado para o espírito, enquanto ele está encarnado, que é o mesmo que estar dentro de um corpo de carne. E quando ocorre o desencarne, ou o desenlace, ou desconexão, e também conhecido como desligamento, a alma volta a ser só espírito. Ou seja, uma alma é um espírito, mas um espírito não é uma alma. E assim, todos nós temos alma, porque todos somos espíritos encarnados. E quando a nossa alma abandona o corpo físico, passa a viver no mundo dos espíritos, porque o espírito, sim, é imortal. Bom, posto isso, vamos ao tema. O que é ter uma alma limpa? Bem, a grande verdade é que nós não temos como limpar a nossa alma, visto que ela não é material palpável para nós. Porém, para tentarmos entender isso, nós podemos tomar como base o que o mestre nos ensinou e que se pode ler no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, que é assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bom, vamos pensar no que isso quer dizer. Pois os limpos de coração são aqueles que não carregam angústias, rancores ou mágoas, nem de pessoas e nem de acontecimentos. Logo, são pessoas que vivem no bem e são cheias de bondade. E como todos nós sabemos que Deus é só bondade, então, com certeza, essas pessoas verão a Deus em si mesmas, nos seus pensamentos e nos seus atos. Agora, todos sabemos também que, apesar do coração ser um material palpável para nós, ainda assim ninguém consegue segurar e limpar o próprio coração. E dessa forma, nós só podemos concluir que o Mestre Jesus, quando falou isso, estava usando uma figura de linguagem. Pois é fato que ele usava os exemplos do dia a dia da vida das pessoas para passar os seus ensinamentos. E é por isso que as suas parábolas eram histórias de camponeses e sementes, de senhores e servos, e de pais e filhos, para que as pessoas pudessem se ver nas parábolas e assim conseguissem entender do que ele estava falando. Logo, nós podemos concluir que ele deve ter usado o coração como o órgão da morada dos sentimentos, porque não tinha como falar que o espírito era a morada dos sentimentos, para quem nem sabia o que era o espírito. Mas hoje, depois de 2000 anos, nós conseguimos entender que, quando Jesus disse, os limpos de coração verão a Deus, ele estava querendo dizer, na verdade, os limpos de espírito verão a Deus. Bom, a partir dessa análise, nos vem uma outra pergunta. Mas então, como se pode limpar um espírito, se ele também não é material palpável para nós? Bem, a doutrina espírita nos explica que o nosso espírito é um com Deus, pois, na verdade, todos nós somos fagulhas divinas. Nós somos partes de Deus.
que é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Tanto que na Bíblia nós encontramos relatos sobre isso, como, por exemplo, o que está em Salmos, no capítulo 82, versículo 6, que é assim: Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. E temos também o que o próprio Jesus falou, e que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, que é assim: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. E também o que está em João, no capítulo 14, versículo 12, que é assim: Vós podeis fazer o que eu faço, e muito mais. E ainda o que está em Lucas, no capítulo 17, versículo 21, que é assim: Não procurem aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, agora a partir disso, nós só podemos chegar na conclusão de que, se Deus é bondade, nós também somos. Porém, como estamos separados da divindade, e por estarmos encarnados, infelizmente, nos esquecemos disso. E assim, a gente se deixa contaminar por tristezas, desânimos e rancores, que sujam os nossos pensamentos, as nossas ações e, consequentemente, sujam os nossos espíritos. Dessa forma, então, para a gente conseguir limpar os nossos espíritos, o que precisamos fazer é limpar os nossos pensamentos. Mas e agora? Como se consegue fazer isso? Bem, para a gente conseguir entender melhor como funciona esse processo, e ele funciona, nós podemos usar como exemplo uma experiência que todos podem fazer em casa mesmo. Se você quiser, pode fazer agora, ou quando acabar esse vídeo. E a experiência é assim: coloque um copo com água suja dentro dele, e depois comece a derramar água limpa nesse copo, sem parar. Você vai ver que a água limpa vai retirar toda a água suja que estava no copo. Pode fazer para você mesmo ver que funciona. E por mais incrível que pareça, isso acontece também com a gente. Ou seja, quanto mais pensamentos positivos a gente tiver dentro da nossa mente, mais ações positivas a gente vai praticar na nossa vida. E assim, cada vez vai ter menos espaço na nossa mente e na nossa vida para os pensamentos negativos e ações negativas. E todos nós sabemos que as nossas ações negativas sempre acabam ferindo os outros, mas que, no final das contas, ferem principalmente a nós mesmos. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. E acredite, todos nós temos mentores espirituais que nos orientam o tempo todo e nos ajudam sempre que a gente deixa. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!